Olá, seja muito bem-vindo a este canal que te ajuda a evoluir. E como é que eu faço isso neste canal? Te trazendo conhecimento para que você ponha em prática. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o apagão que aconteceu na Europa, aquilo que está por trás, que não querem que você saiba. Para você que não é inscrito no canal, se você gostar deste tipo de conteúdo, se inscreva, compartilhe. Gente, o que acontece? A Europa, agora no finalzinho de abril de 2025, houve um apagão, tá? Na Espanha, em Portugal e em outras regiões. E a grande mídia tá fazendo um estralaço. O que acontece? Eu já tinha falado aqui para quem me conhece, assim, pessoalmente, que hoje em dia tudo depende da tecnologia. Se houver um apagão mundial, as pessoas não sabem acender uma fogueira, não sabem plantar. Então, assim, estamos escravizados da tecnologia, somos escravos da tecnologia. Só que ocorreu um apagão na Europa. E aí entram vários argumentos. Eu não sei se você sabe, há pouco tempo, em algumas regiões do Brasil, também houve apagões, mas não foi em todo o Brasil, foi em determinados estados, né, em algumas regiões. E é claro, gente, que no caso do Brasil foi excesso de energia. Oi, como assim? Na Europa também, eles têm muitas energias alternativas. Mas isso que eu tô falando para vocês, vocês não vão ouvir na grande mídia. É mais um experimento. Sim, é para saber como é que o ser humano se comporta quando algumas coisas acontecem. Vamos voltar lá para o ano de 2020, na época da Mia. Pois é, a gente não pode falar alguns termos no YouTube, senão o nosso vídeo não tem alcance, eles cortam. Então, o que que acontece? Naquela época lá, quem me conhece pessoalmente, eu falo assim, não toma picadinha, porque ainda estava em fase de teste, e estamos em 2025 e ainda está. Gente, geralmente, quando se desenvolve alguma coisa para combater outra coisa, isso leva anos de estudo. Mas aí, em 2020, aconteceu algo na China, e eu já falava isso, e aí todo mundo foi obrigado a... Não posso falar, gente, eu não posso falar, entendeu? Só que começou a ocorrer várias coisas. As pessoas jovens começaram a infartar depois da, né? Em massa, foi feito em massa. E hoje já se sabe que quem sabia de tudo era a China, tá? Tanto que comprou com antecipação várias coisas, né? Isso começou em setembro, só que a grande questão em dezembro estava assim já em algumas regiões e quando chegou em março, tudo fechou. A mesma coisa, aquilo lá, gente, foi um estudo social dos donos do mundo. E agora na Europa aconteceu a mesma coisa de uma outra forma. O povo ficou, né, desligado, sem a tecnologia. Como é que a pessoa se comporta? E aí surgem-se as narrativas, que é a narrativa de controle. Então aprenda a pensar por si só. Nem tudo que se diz é verdade, questione. Gente, fomos adestrados. Esta é a palavra, adestramento. Colocamos naquele negócio que põe no burro assim pra gente, que aí a gente não consegue olhar pros lados, sabe? E não pensa. Hoje em dia, com as tecnologias, as redes sociais foram desenvolvidas para te fazer o tempo inteiro. Em vídeos curtos e rápidos, você não consegue mais ler, você não consegue mais ter foco e tem que ser tudo muito rápido. Semana passada, a minha sobrinha me ligou desesperada porque na escola não vai mais ensinar biologia, nem química, nem história. Ou seja, estão acabando com um pouco de conhecimento que ainda tinha. Porque algumas pessoas, assim, da minha época, por exemplo,
pessoas como eu, que são poucas, tá? Não são muitas, não, que não acreditavam em tudo que estava escrito e ia atrás de outras fontes para poder procurar para ver se aquilo é verdade, tá? Eu lembro que o meu filho, quando era pequeno, ele gostava de fazer todos os experimentos do livro de ciências e eu investia, eu dava um jeito de comprar tudo que estava lá no livro para ele poder, ele mesmo, fazer os experimentos em casa. E na escola mesmo não era pedido todos aqueles experimentos que estão no livros de ciências. Então, a experimentação de você poder experimentar, para você poder testar, não vai ter mais nas escolas. Antes tinha nos livros, mas já não era colocado em prática. Imagine agora que você não vai poder saber se aquilo ali você, sabe, é verdade ou não. Como é que nasce a sementinha? Eu sou da época que a gente colocava a sementinha no algodão para ir vendo o desenvolvimento da planta. E hoje em dia não vai mais ter isso nas escolas, pelo menos aqui, onde a minha sobrinha mora, né? Tá desesperada. Então, as pessoas hoje não leem mais e vocês têm que aprender a ler de tudo. Eu prefiro ouvir o áudiozinho book na internet. Gente, não estudem só sobre um assunto. Por isso que eu sou multitalento. Eu não estudo só sobre um assunto, eu estudo sobre vários assuntos. E eu leio sobre tudo. Meus livros de diversão, para mim, assim, ter lazer, é tipo assim, Agatha Christie. Tá? E temos um escritor aí brasileiro também que eu gosto muito. Poemas. Mas eu vou ler só poemas? Não. Eu já falei para vocês que eu leio de tudo. Por quê? Para ter uma visão ampla, para não ficar limitada, para não ficar adestrada. O que ocorreu na Europa, tá, gente? É um experimento social. Como que o ser humano vai se comportar. E aí vem as narrativas. Pela mídia. Pelas redes sociais. Não é para você entrar em pânico. Você já devia ter entrado em pânico quando tudo ficou nas mãos de um grupinho de pessoas que mandam tudo. Vai faltar alimento. Gente, entenda como é que funciona a safra de alimento. O que eu hoje vou comer não foi produzido hoje. Foi produzido ano passado. A não ser os alimentos mais rápidos, como, por exemplo, alface, que leva alguns dias, uns mesezinhos. Na verdade, acho que 45 dias para o alface comer, se você poder comer alface. Então, o alface que se compra hoje foi produzido mês passado, que ele foi plantado. Só que a carne, por exemplo, a carne animal, ela vai para o abate em 2 anos. A carne que está cara hoje não foi ontem que abaixou os preços ou que aumentou. Tudo depende de um sistema. Detalhe, no Brasil, se você não sabe, para você poder comercializar a carne tem que ter RG. A carne, eu não posso, por exemplo, comprar um boi e matá-lo e colocar no açougue para vender, porque eu não tenho licitação. O boi tem que ter um RGI. Há custos, além de você ter que criar o boi, além de você ter que alimentar, você tem que vacinar, tem que ter um RG. E quem é que cobra esse RG? É o governo. E eu não posso chegar para você, mesmo que eu tiver tudo legalizado, e vender para você, porque você não tem permissão do governo para comprar o boi, para poder revender nos mercados. Então, existe um grupo que, em alguns anos atrás, foi delator numa certa lava e que hoje continua na licitação. Que maravilha! É a pessoa, é o grupo que compra dos vendedores para essa empresa poder vender nos mercados. E olha só, os produtores têm que aceitar 40% menos para vender. E se não vender para esse grupo que tem a licitação para poder comprar, a carne vai estragar, porque depois de um certo tempo, o bezerro, não pode mais ser levado para abate, porque tem um tempo.
O tempo de ceifação e o tempo para você poder vender e você poder matar o animal para poder ir para as prateleiras. E eu tô dando um exemplo para vocês. Então, os produtores hoje ganham menos na produção do seu alimento, mas a carne no mercado abaixou? Não. O grupo que intermedia isso que tá tendo mais lucro. Sim, mas independente de que governo que esteja lá em cima, é assim que funciona. Licitação pública. Entende agora porque todo mundo quer chegar no poder? Entende mais ou menos o que está acontecendo na Europa, do experimento social que está sendo feito lá? Foi feito algum tempo atrás no Brasil, algumas regiões do Brasil, faltou luz durante 2, 3 semanas. A grande mídia falou assim, ó, só faltou luz em tal lugar, olha, até 3 dias sem luz. Mas, na verdade, dentro dessa região, teve lugares que ficou 2 semanas sem luz. Só que não é divulgado. Por quê? Gente, aprenda a pensar, não fique na superficialidade. Como é que o fubá que você compra no mercado chega na sua casa? Antes dele chegar no mercado, ele passou por um processo de industrialização. Antes da industrialização, alguém plantou. Como é que foi esse caminho para chegar até você dentro de um saquinho bonitinho dentro do mercado? Aprenda a saber como funcionam as coisas. A eletricidade para chegar na sua casa chega de uma forma, mas quando você estuda sobre Tesla, a sua visão muda. Quando você entende de mecânica quântica, você sabe que a energia não precisa de fio para chegar na sua casa. Mas por que exigem? Se só através de fios que vai chegar na sua casa. Então, gente, aprende a pensar. Aprendam a pensar. Não aceita tudo o que está sendo dito para você. Inclusive, o que eu estou falando agora. Mas pesquisa. Aprendam a pesquisar. Para que vocês não sejam enganados. Vocês estão sendo preparados através de adestramentos mentais que foram colocados lá atrás, aprisionando as pessoas, colocando as pessoas tudo na era digital, tudo dependente de dinheiro digital. Hoje em dia você quase não encontra notas, por quê? Quanto mais a quantidade de notas que tiver, menos controle eles têm. Agora, se está tudo na palma das suas mãos, eles têm acesso a tudo. Inclusive, né, quais são as intenções de certas leis por trás? Você nem sabe que tem um direito e quando você descobre esses direitos não são preservados. Então fica a dica. O que aconteceu na Europa é um estudo social para saber como o comportamento humano reage, como o ser humano reage e, principalmente, como o ser humano reage com notícias falsas. Mais uma vez, no último ano, que foi os fogos de artifícios em Copacabana, que eu não queria ir, mas eu fui porque meu filho queria ver, ele era pequeno, eu estava lá. E eu sei o que aconteceu. Só que você nunca vai ver isso na grande mídia. Nunca vão falar. A partir disso, nos próximos anos, foi no mar. A narrativa que foi contada na mídia, na grande mídia, não é o real acontecimento de fatos. A partir desta época, eu nunca mais acreditei em nada que eu via na televisão. Anos depois, eu liguei para várias emissoras de televisão para falar sobre uma certa coisa que estava acontecendo na minha rua, de esgoto, onde as crianças andavam no esgoto. Não dá ibope. Mas aí, alguns meses depois, um cavalo caiu no bueiro. E aí, todas as emissoras de televisão foram lá para aumentar o ibope das TVs. Eu aproveitei a oportunidade, mais uma vez, pessoalmente com os repórteres, eu pedi para filmar o esgoto a céu aberto, onde as crianças estavam sendo contaminadas, que foi numa época de uma certa doença no Rio de Janeiro.
E aí, mais uma vez, eu ouvi a narrativa, isso não dá ibope. Então, nessa época lá dos fogos de artifício, em Copacabana, eu já não via mais a TV mesmo, porque eu passei, tipo assim, se não dá ibope, não passa na TV. E aí foi aí que eu comecei a estudar essa questão de manipulação. Sim, as notícias que você assiste é tudo manipulado para te deixar com medo, para não te informar realmente a verdade. Quando um pedacinho da verdade vem à tona, é que tem uma outra história totalmente cabeluda por trás. Então, aprendam a pesquisar, aprendam a estudar. Aprendam a pensar. Sois seres pensantes. Sois seres pensantes. Só que você passa muito tempo pensando em diversão e sexo. E aí, é a famosa pão e circo. Já ouviram falar nisso? Pois é. Você trabalha o tempo inteiro, você não tem tempo de descansar. E quando você tem um tempo de descansar, ao invés de você estar alimentando a sua mente, é pão e sexo. É pão e sexo. Alimento e sexo. Alimento e sexo. É assim que funciona. Então, eu nem sei se eu devia ter falado essa palavra, porque talvez esse vídeo seja cortado, gente. Eu acho que eu vou ter que tirar o som dessa última parte, dessa palavrinha aí, porque talvez não possa. Então, aprendam a pensar. Juse, quais os livros que eu tenho que ler sobre história, mas não só de um pensamento. Como assim, Juse? É tudo manipulado. Procurem ver não só a opinião daquelas pessoas que concordam com você, mas que tal você conversar com pessoas que discordam de você? Finja que tá acreditando em tudo, né? Mas ouça a opinião do outro. Você é da direita? Ouça a opinião da esquerda. Você é da esquerda? Ouça a opinião da direita e também do centrão. E principalmente de quem não é nada. E por quê? Eu lembro que eu fiz um trabalho de teologia onde eles queriam que a gente dissertasse sobre o pré-milênio. O que a gente achava? Eu nem conto que o meu trabalho foi bem polêmico na época. Porque, gente, eu sou um ser pensante. Eu vou deixar você falar, eu vou fingir que eu tô concordando ou vou discordar. Tudo depende do que eu quero ouvir de você. Porque, na verdade, eu não concordo com tudo que é dito. E eu sou totalmente diferente das pessoas. Eu não sou contra quem faz vídeos curtos, quem faz vídeos longos. Eu tenho a minha própria opinião. E como estudante, né, eu sei que sim, as redes sociais foram feitas para você ficar muito tempo nas redes sociais, só que a sua mente fica viciada, porque existe um hormônio que é liberado, principalmente em vídeos rápidos, curtos, e você acaba não se desligando. Essa semana uma pessoa falou pra mim assim, eu estou cansada, eu não sei o que tá acontecendo, e a pessoa tá sem força para nada, e a pessoa tava lendo um livro. E aí eu falei assim, ela falou pra mim assim, Ju, eu tô tão cansada que eu não consigo nem ler. Aí eu fiz uma pergunta pra ela. Aí eu falei assim, mas na rede social você consegue? Ela, na rede social eu consigo ficar. Engraçado, né? Você fica com o celular na mão, passa o vídeo um atrás do outro, né? Você não precisa fazer isso. O vídeo vai passando um atrás do outro. Pra isso você não tem preguiça, mas pra ler você tem. Entende que o que eu falo sobre te deixando emburrecida as redes sociais? Pois é, você tá com preguiça para ler, você tá com preguiça para fazer as suas coisas, mas não tem preguiça para ficar nas redes sociais em vídeos curtos. Ou seja, já está totalmente hipnotizada, manipulada pelas redes sociais. Sim, e é uma pessoa que eu conheço, que convive comigo e não ouviu. E agora, para deshipnotizar, porque o teu cérebro fica viciado naquilo, é tipo uma droga, gente. Você não consegue viver sem. E quando você tenta sair, eu tô cansada. Mas você volta pro negócio, ó. Mas só faz aquilo ali, não faz outra coisa. Então, aprendam a pensar.
O que está acontecendo na Europa, eu digo para vocês, foi um experimento social para ver o comportamento humano. E agora, quando voltar, e não voltar, já estão fazendo, as informações estão indo, está voltando a eletricidade, está saindo do apagão. Qual é o comportamento? Porque vai surgirem várias narrativas. A narrativa A, como é que foi recebida, a narrativa B, como é que foi recebida. É um experimento social, tá? Você acreditando ou não, é isso que está acontecendo. Então, o meu conselho para você é saia da bolha. Saia da bolha. Leia, estude. Para de ficar o tempo inteiro nas redes sociais. Muita luz, muita paz, muito amor em nossos corações. Até a próxima.